Em São Paulo, uma pessoa está internada em estado grave com febre amarela. A vítima passou por um transplante de fígado e segue em observação. Na região metropolitana, já são 3 os casos de morte divulgados neste ano. 2 vítimas contraíram a doença na cidade de Mairiporã. Em vídeo divulgado ontem nas redes sociais, o prefeito de Mairiporã falou sobre os casos suspeitos da doença e fez um apelo para que os moradores procurem a imunização. A medicina ainda não descobriu um tratamento para a febre amarela. A única arma que temos contra ela é a vacina. A cidade fica ao norte do Parque da Cantareira, onde macacos morreram com a febre amarela silvestre. Desde outubro, o parque está fechado para visitação. Na capital paulista, outros 24 parques foram fechados, como forma de prevenir novos casos em humanos. A doença é transmitida pelos mosquitos hemagogos e sabetes, que vivem nas matas. O Aedes aegypti, o mosquito da dengue, transmite a forma urbana da febre amarela, que não é registrada no Brasil desde a década de 40. Além de São Paulo, outras cidades da região metropolitana intensificaram a vacinação. Desde o ano passado, 28 pessoas contraíram a doença e 13 morreram, a maior parte no interior paulista. Além da microcefalia, outras doenças estão sendo estudadas nos filhos de mulheres que contraíram Zika durante a gestação. Pesquisas apontam que cerca de 30% dos bebês com síndrome congênita do Zika vírus podem ter sérios problemas na visão. Por isso, as famílias precisam de acompanhamento médico para identificar as doenças com o máximo de antecedência. 2 anos depois que a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde confirmaram a relação do vírus Zika e bebês com microcefalia, o tema tem sido alvo de inúmeras pesquisas. Hoje fala-se em uma síndrome, cujos distúrbios ainda estão sendo estudados. Algumas crianças não apresentaram epilepsia, mas agora a partir de 2 anos estão apresentando. E uma das coisas que tem nos chamado bastante atenção é o fato dessas crianças, a partir de 1 ano e meio, estarem começando a desenvolver hidrocefalia algumas. Então, isso é uma coisa que ainda está sendo investigada. O Ministério da Saúde decretou o fim da emergência nacional por Zika em maio do ano passado. Porém, algumas sequelas da epidemia só estão sendo detectadas agora. Pesquisas apontam, por exemplo, que mesmo na ausência de danos no cérebro, bebês que tiveram contato com o vírus ainda no útero da mãe podem vir a sofrer de graves lesões oculares. Cerca de 30% das crianças com síndrome congênita do Zika vírus apresentam lesões na retina, parte do olho responsável pela formação das imagens. É o que aponta uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal do Maranhão. Então a gente pode ver, por exemplo, da parte oftalmológica, como que vai ser a progressão dessas lesões, se essas lesões vão piorar, se elas se mantêm estáveis. Isso é uma resposta que o mundo ainda não tem. Em todo o Nordeste, apenas São Luís e Recife possuem aparelhos retinógrafos para realizar esse tipo de exame. A gente consegue gravar um vídeo e a partir desse vídeo do fundo de olho a gente consegue captar imagens com alta definição da retina. Enzo, de 2 anos, nasceu com a síndrome e é acompanhado desde o início por diversos profissionais do centro de referência. E agora passa também pelo exame de retinografia. A criança tem aquela coisa e a gente não saber o que a criança tem. Então isso traz segurança para nós. Em Hollywood, a noite de premiação do Globo de Ouro se transformou em um grande manifesto em defesa da igualdade de gênero e contra o assédio sexual. Estrelas do cinema e da televisão desfilaram de preto na entrega do Prêmio Globo de Ouro em Beverly Hills. Mulheres e também homens apoiaram a campanha Time's Up. Em português, o tempo acabou. A campanha defende a igualdade de gênero e repudia o assédio sexual no ambiente de trabalho. A atriz Meryl Streep disse: "Estamos desenhando uma linha grossa para separar o passado e o futuro. A forma como as coisas eram feitas antes não vai mais se repetir." As vítimas de assédio sexual foram lembradas e homenageadas na cerimônia. A apresentadora e produtora de cinema e de televisão Oprah Winfrey se tornou a primeira mulher negra a receber o prêmio anual Cecil B. DeMille,
pelo conjunto de sua obra. Oprah fez um discurso duro em defesa dos direitos das mulheres e afirmou que um novo dia está no horizonte. Um dia em que ninguém mais precisará denunciar abusos sexuais dizendo "Me too" ou "Eu também". New day is on the horizon. O discurso inspirador de Oprah Winfrey se tornou uma das questões mais comentadas do Globo de Ouro. Rendeu, inclusive, comentários de que a apresentadora poderia disputar a presidência em 2020 para suceder ao republicano Donald Trump. Oprah e também os protestos contra o abuso sexual acabaram por ofuscar os premiados da noite pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. O drama 3 Anúncios para um Crime ganhou 4 prêmios, entre eles melhor filme de drama e o de melhor atriz de drama entregue para Frances McDormand. O filme Lady Bird, A Hora de Voar, foi escolhido a melhor comédia e venceu também na categoria de melhor atriz de comédia com Saoirse Ronan. Gary Oldman ganhou o prêmio de melhor ator de filme de drama pelo papel como líder britânico Winston Churchill, no filme O Destino de uma Nação. Guillermo del Toro venceu na categoria de melhor diretor com A Forma da Água. A correspondente da rede britânica BBC na China pediu demissão. Ela alegou que a empresa discrimina salarialmente as mulheres. Carrie Grace trabalha na BBC há 30 anos. Na China, aprendeu a falar fluentemente o mandarim. Ela publicou sua decisão num blog pessoal e deu entrevista a colegas da BBC. Carrie disse que não poderia compactuar com a política da empresa de pagar pelo menos 50% a mais aos correspondentes homens. Segundo ela, a BBC tem uma cultura salarial secreta e ilegal. A jornalista disse que retornará ao seu antigo posto, na redação da BBC em Londres. Cerca de 130 mulheres que trabalham no jornalismo da empresa manifestaram apoio a Carrie. A BBC afirmou que pretende compatibilizar os salários pagos a homens e mulheres até 2020. Equipes de resgate ainda tentam controlar um incêndio a bordo de um petroleiro iraniano que se chocou contra um navio de Hong Kong que carregava grãos na costa da China. Existe o temor de que o petroleiro exploda e afunde, causando um enorme dano ambiental. O choque entre os dois navios aconteceu no sábado à noite e o fogo logo tomou conta do petroleiro, que levava mais de 130 mil toneladas de óleo. Até agora, as equipes só encontraram o corpo de um dos 32 tripulantes. Já o outro navio levava mais de 60 mil toneladas de grãos. Os 21 tripulantes foram encontrados com vida. O tempo ruim prejudica o trabalho de resgate. E o óleo condensado que o petroleiro transportava é perigoso. Em contato com a água, ele evapora rapidamente e pode causar explosões em larga escala ao reagir com o ar. Amanhã, representantes das duas Coreias vão se sentar à mesa de negociações. Na pauta, a participação da Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos de Inverno que vão acontecer no mês que vem na Coreia do Sul. E também formas de melhorar a relação entre os dois países. Hoje, o Papa Francisco pediu que todos os países apoiem essas conversações de paz. Il trattato sulla proibizione delle armi nucleari. O Papa fez o tradicional discurso a diplomatas de diversos países, conhecido como o Estado do Mundo. Ele pediu que as nações apoiem todos os esforços de diálogo para diminuir as tensões na Península Coreana e que trabalhem para banir as armas nucleares. Ele lembrou que o Vaticano está entre os 122 países que, no ano passado, apoiaram o Tratado da ONU para proibir as armas nucleares. Mas os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e alguns outros países boicotaram essas negociações, preferindo assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear.
O governo dos Estados Unidos anunciou hoje que 200 mil imigrantes de El Salvador, que têm permissão para viver e trabalhar no país desde 2001, perderão essa condição em 2019. Eles terão 18 meses para sair dos Estados Unidos ou procurar uma forma legal de residência. Mais cedo mostramos que o Banco Central mantém uma lista com as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras quando o cliente assina um contrato de empréstimo. O site é www.bcb.gov.br. E a gente quer saber que cuidados você toma na hora de pegar um empréstimo. Sim, é os juros, né? Para ver se os juros que o banco está cobrando, tá? E o melhor tempo, né? O melhor prazo de se pagar. Mas geralmente, hoje em dia, eu não caio mais na burrice de pegar empréstimo, não. E pela nossa transmissão ao vivo no Facebook, Elton Silva respondeu: a dica é adequar o percentual para não extrapolar o limite de 30% da renda. Já Lúcia Dutra, Ana Lúcia Matos, Thaís Ferraz e o Roberto Azevedo disseram que nunca pegam dinheiro emprestado. E o Humberto Soares também participou. Disse que procura administrar bem as economias para não precisar recorrer a empréstimos. Participe das nossas perguntas do dia também no Twitter. Vai lá no Repórter Brasil e segue a gente. A seguir, vamos falar de internet. Conheça os aplicativos que podem ajudar nas tarefas do dia a dia. E veja também como educar os filhos sobre os perigos e os limites para usar a rede mundial. Voltamos em 2 minutos.